do Rafa Câmara. Agora sim. Cobertores sendo retirados. A gente vai ver o composto utilizado por cada piloto no momento da largada. Dá pra gente ver ali que os dois primeiros estão com pneus médios, né? Com faixa amarela, o Antonelli e também o Max Verstappen. Já já a liberação para a volta de apresentação em Miami. Só aguardando o relógio. No horário local, 1 da tarde. No horário de Brasília, 2 da tarde. 1 hora de diferença em relação ao fuso de Miami. Vamos para a volta de apresentação. Antonelli já se adiantou por ali. E olha, todo mundo de médio, com exceção do Hadjar, que foi punido. Vai largar na última posição e larga com pneu duro. Pois é, Hadjar largando de pneu duro. Será que ele vai tentar alongar esse primeiro stint ao máximo? Olha aí, ó. Uma parada, 35 voltas e daí você coloca o pneu macio para terminar a corrida. A outra estratégia, pneu médio, largando de pneu médio e daí passando para o pneu duro. E o Hadjar provavelmente largando de pneu duro, ele vai tentar alongar ao máximo essa primeira janela dele para capitalizar em cima de um jogo de pneu macio no final da corrida. Belíssimo troféu com a imagem da palmeira clássica, né? Dos Estados Unidos, dessa região mais próxima do mar. E a parte de cima fazendo referência ao teto do estádio do Miami Dolphins, né? Feito à mão esse troféu, inclusive. Tá aí o pit stop mais rápido da temporada, de 2 segundos da Ferrari no Japão. E corroborando aquilo que a gente falou sobre as estratégias, né? Todo mundo tentando alongar esse primeiro stint, pensando numa possibilidade de chuva. Oi, Mari. Então, vamos ver também como é que os carros estão se apresentando, porque o que acontece é que muita gente pode ter saído com a parte de entrada de ar, né, para arrefecer freios e tudo mais, e motor, um pouco menor, com medo da chuva. E aí, agora não vai chover, temos que ver se não vai superaquecer motor, freio, essas coisas todas. Vamos ficar atentos aqui. São muitas nuances programadas para esse GP de Miami, com a expectativa ou não da chuva. Nesse momento no campeonato, a liderança é de Kimi Antonelli com 75 pontos. Russell é o segundo com 68. Leclerc tem 55, Hamilton 43. Depois a gente tem os carros da McLaren. Berman, Gasly e Verstappen na 9ª posição. Bortoleto é o 13º com 2 pontos, a mesma pontuação do Carlos Sainz. Informação importante, Bruno, risco de chuva nesse momento para o Grande Prêmio de Miami, 40%. Todos os ingressos vendidos. Público máximo. A gente tem reforçado durante o fim de semana o sucesso que é esse Grande Prêmio de audiência, o sucesso comercial. Muita gente não curte a pista, prefere as pistas mais tradicionais. Mas fato é que esse evento é um sucesso comercial e hoje os Estados Unidos contam com 3 corridas na temporada. A gente tem Miami, Las Vegas e também Austin, no Texas. Adebayo está lá com o Jimmy Fallon. Vão acompanhar juntos essa largada. Os carros vão se posicionando no grid. Como será essa largada de Kimi Antonelli? Será que o piloto da Mercedes vai sofrer mais uma vez? Será que o Max vai conseguir se aproveitar disso com a sua Red Bull? Aí a perspectiva de Max Verstappen. Na 2ª posição, na primeira fila, o piloto holandês. E aí a movimentação dentro do box da McLaren. Público ansioso, na expectativa, como você está no Brasil inteiro. É sempre um momento especial, é sempre um momento de muita tensão, de muita adrenalina. Os segundos que antecedem a largada. A gente viu que o Hadjar vai largar do pit lane. Por isso, o Gabriel na pista vai estar lá na última posição. Vai largar em 21º. O Hadjar larga do box. Agora todo o procedimento de pré-largada. Bandeira verde já passou lá atrás. Agora são 5 segundos para a primeira luz vermelha. Aumentando a ansiedade e a expectativa. Luzes vermelhas em Miami. Prepare o seu coração. As emoções da Fórmula 1 vão começar. E você acompanha tudo com a gente. Antonelli com dificuldades mais uma vez. Leclerc vai para cima. A Ferrari tenta se aproveitar. Leclerc na freada. O Antonelli se recupera e foi lá fora. Max vai assumir a liderança. Leclerc ao seu lado. Antonelli perdeu tempo lá atrás e agora a gente vê o Max rodando também. Parecia que ia assumir a liderança. Antonelli consegue se recuperar e o Max acabou se perdendo depois.
Antonelli na primeira posição, os carros da McLaren aparecem ali em segundo e em terceiro. O Norris na frente do Piastri nesse momento. Temos o Lawson nesse momento brigando pela posição com o Sainz. Max Verstappen rodou na pista logo depois da segunda curva. Leclerc agora aparece na liderança, a transmissão estava mostrando o Antonelli, agora sim a gente consegue ver o Leclerc que conseguiu superar o Antonelli. A Ferrari na frente com uma diferença nesse momento confortável. Leclerc com 1,4 de diferença em relação ao Antonelli. Depois sim os carros da McLaren com o Norris e com o Piastri. E agora o Hamilton vai para cima nesse momento no Colapinto, os dois se encostam por ali. Colapinto na frente do Hamilton. Verstappen acabou perdendo posições, nesse momento é o 9º colocado. Gabriel tenta fazer uma corrida de recuperação. É o 19º colocado nesse momento, Gabriel Bortoleto. Leclerc faz uma linda largada, assume a liderança e nesse momento tenta ampliar a vantagem que tem em relação ao Antonelli. A Ferrari aparece na primeira posição com o Leclerc, Antonelli é o segundo, Norris aparece em terceiro. Depois a gente tem o Piastri e o Russell antes do Hamilton. Olha a pressão que faz o Max. Foi para cima do Sainz para ganhar a posição, posicionando o seu carro. O Max Verstappen agora vai sofrer com o Albon. Os dois carros da Williams ali com o Max. O carro da Red Bull se recupera, Max Verstappen agora tenta segurar a posição, o Albon vai para cima na reta principal. Vamos ver se na freada da primeira curva ele tenta passar. Max por dentro, segura a posição nesse momento. Nessa disputa com o Albon, leva melhor o holandês. Que início de prova é esse? Transmissão internacional mostrou durante um tempo o carro do Antonelli. O Leclerc estava lá na frente, já tentando abrir vantagem e conseguindo abrir vantagem. A Audi se preparando, hein? Para fazer mudança. Foi tocado por uma Williams na largada. Carro do Hülkenberg nesse momento no box, trocando a parte dianteira do carro. Estamos na segunda volta, tem muita emoção pela frente. Leclerc na primeira posição, nesse momento a diferença diminuiu. O Antonelli baixou a diferença para 0,9 agora. E olha o Lawson muito lento na pista. Perdendo também a posição nesse momento para o Max Verstappen. Max ganha mais uma posição, é o 8º colocado, agora está na frente do Lawson. São as emoções do Grande Prêmio de Miami que você acompanha. Com o Berman nesse momento disputando posição com o carro do Ocon, os dois carros da Haas disputando a mesma posição na pista, o Berman está na frente. Voltando a acompanhar a liderança do Leclerc, como a gente tinha reforçado agora há pouco, a diferença na casa de 0,8, 0,9. E aí a perspectiva do Russell, que vem logo atrás do carro do Piastri. Vamos ver se ele vai para cima. Na freada da curva 1, por dentro o Russell, para ganhar a posição do Piastri, que tenta se recuperar, mas perde a posição. Russell na frente. Lando Norris com 1,32,770 faz a melhor volta da prova. Nesse momento, Norris é o 3º colocado. E aquele toque do Colapinto com o Hamilton danificou o lado direito do carro do heptacampeão, mas ele está em sexto. E volta a ser de mais de 1 segundo de vantagem. A diferença do Leclerc para o Antonelli, a gente tem informação na tela, colisão notada pela direção de prova entre o Hamilton e o Colapinto, que a gente viu lá na curva número 11. Antonelli vai tentando se aproximar e vai baixando a diferença em relação ao Leclerc. Na última volta, o Leclerc 1,33 e o Antonelli 1,32,9. Por isso ele encurta essa distância, encurta a vantagem do carro da Ferrari. E o Norris também melhorou, porque a gente viu agora há pouco o Norris fazendo a melhor volta da prova, é o 3º colocado, ele está tentando também se aproximar do Antonelli nesse momento. Os dois carros vão buscar uma pressão em cima do Leclerc. Vamos ver como se comporta esse carro da Ferrari a partir de agora, com o Leclerc tentando segurar a posição, vendo os dois carros atrás, mais rápidos na última volta. Eu ainda estou aqui abismado com a curva 2 e a curva 3 logo depois da largada, porque eu não sei se vocês perceberam, mas o Max chegou a rodar, deu um 360, voltou, ninguém bateu nele, não aconteceu absolutamente nada, por isso que ele caiu de 2º para 9º, agora no caso ele está em 8º. Você vai curtindo o onboard de Lando Norris, aumenta o som! Todo detalhe aqui no centro da condição da bateria, as marchas utilizadas no lado direito, o momento que o piloto está freando, que está acelerando. Norris na perseguição nesse momento é o Antonelli, lá na frente a diferença é de 0,7.
Hamilton aparece na 6ª posição, Gabriel Bortoleto é o 19º. E vai para cima agora o Antonelli. Faz a pressão em cima do Leclerc. Ele estava se aproximando e agora vai tentar, quem sabe, um ataque. Nessa sequência de curvas. É um trecho travado do circuito. Agora o controle do carro nessa parte mais travada, porque depois da curva 16, ele vai tentar certamente o ataque nessa reta que é a maior de Miami. E você vai curtindo a visão do piloto, a visão do Antonelli, que tem um retão pela frente agora. Ele vai para cima do Leclerc, coloca de lado, na curva 17, que é um ponto de ultrapassagem em Miami. Na freada, ele vai para cima e passa. Kimi Antonelli assume a liderança numa manobra na curva 17, um ponto muito utilizado para as ultrapassagens em Miami. Vamos ver agora se o Leclerc consegue o troco. A gente viu isso acontecer nas primeiras provas do ano, mas o Monegasco não consegue recuperar a primeira posição depois da passagem pela reta principal. Já estamos na 5ª volta. Antonelli é o primeiro. Ele que largou na frente, viu o Leclerc ganhar a posição no momento da largada. Stay with them, be patient, let them yo-yo. É o engenheiro do Norris pedindo para ele ser paciente e ficar atrás do Leclerc e do Antonelli, porque eles vão ficar fazendo aquela troca de posições, né? Fazendo o ioiô. Então, para o Lando esperar um pouquinho antes de tentar um ataque em cima dos dois. E agora vem o Leclerc. Vai para cima para recuperar a posição. O carro da Ferrari está na frente de novo. Norris está chegando nessa festa. Mais uma mudança na liderança da prova. Leclerc assume a liderança mais uma vez. E agora está tentando já no visual abrir alguma vantagem do Antonelli para não ser incomodado. Não teremos nenhuma modificação, nenhuma punição ao Colapinto nem ao Hamilton por conta daquela colisão. Na curva 11, Leclerc volta à liderança. Antonelli é o segundo colocado. Norris é o terceiro. É apenas o início do Grande Prêmio de Miami que você acompanha com a gente. Olha o Antonelli. Já colocando seu carro no retrovisor. Ele passa novamente pela curva 17 nesse trecho de freada. E agora quem encosta de vez é o Norris. E olha o que aconteceu com o Hadjar. Largou do pit lane e agora está sofrendo. Teremos certamente a entrada do carro de segurança pela primeira vez na prova. Enquanto isso, o Norris foi lá e passou o Antonelli. E agora o Russell foi e passou o Piastri também. Mudanças lá na frente. A gente acabou de ver o Norris ganhando a posição do Antonelli. Então a gente tem Leclerc, Norris e Antonelli em terceiro. Norris já mostrava muita velocidade. Até agora nenhuma informação sobre a entrada do carro de segurança. Vai ter a entrada do carro de segurança. Já diminuiu até o ritmo aí. Safety car na pista. Agora sim, olha só. E também o carro do Gasly, hein? Então pode ter sido um incidente entre o Gasly e o Hadjar, e o Gasly avisando que tá ok. Gasly já falando que tá tudo bem com ele, Christian, mas olha a situação do carro da Alpine. Eu quero ver esse incidente entre Gasly e Hadjar, que eu acho que não aconteceu, porque os dois largaram. Hadjar largou entre os 10 primeiros, né? Desculpa, Hadjar largou do box e Gasly largou entre os 10 primeiros. Mas vamos ver o que aconteceu entre os dois. Uma corrida muito interessante até agora. Aquela largada, eu ainda estou abismado aqui que olha não só aconteceu a raiva nada. do Hadjar, né? Ah, a gente tá mas pegando agora a reação do piloto agora, Christian. Ele que já foi punido, largou do pit lane e agora tem o fim da sua prova no início da corrida. Pois é, o fim da prova do piloto francês, mas não adianta bater no carro, né? Agora já aconteceu e agora é virar a página e infelizmente partir para a próxima. Deixa as suas emoções se acalmarem um pouco. A gente viu uma situação muito parecida dele na estreia. Lembra na Austrália, quando ele perdeu o carro logo na primeira curva, indo para o grid? Ele também estava bem nervoso. Eu queria ver esse replay para tentar entender o que aconteceu exatamente entre esses dois. Até pelo ponto onde está o Gasly e pelo ponto onde está o Hadjar, parece que foram dois incidentes diferentes, né? O Hadjar é na curva, naquele grampo, e a gente tem o Gasly lá no miolo, lá naquele trecho travado. Mari, que início de prova é esse, Mari? Hadjar largando de último do pit lane, estava em 15º quando isso aconteceu. Eu queria ter chamado a atenção de vocês antes, eu estava tentando avisar. Ele estava fazendo com um pneu duro, uma baita corrida. Esse é um dos porquês que ele está assim tão bravo. O Verstappen vai pro box. Aquela rodada ali, o 360 que ele deu ali logo na largada, ele deve ter danificado os pneus e já vai aproveitar e mudar a estratégia.
Com a entrada do safety car, já tem o Max parando. E ele coloca o pneu duro nesse momento. Tira o médio e coloca o pneu duro. E aí, se não chover, o Max pode ser um candidato a não digo vitória, mas a um bom resultado. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. Aí, Heineken 00, a cerveja oficial da Fórmula 1. E a gente acabou de ver o que aconteceu com o Hadjar e agora vai entender o que aconteceu com o Gasly, um toque ali com o Lawson. Rapaz, muita sorte o Gasly, muita sorte. Olha aí, vamos ver agora, eles estão chegando perto da freada da curva 17. O Gasly vai tentar passar o Lawson. e toma o toque. Aí é bem claro, o carro dele, à medida que ele foi entrar na curva 17, escapou um pouco de frente. E a hora que escapou um pouco de frente, a roda dianteira externa dele tocou na roda traseira do Gasly e acabou gerando essa situação do Gasly, que o carro dele capotou, mas ainda bem que ele está bem. E olha só o que a gente está vendo, né? Tudo que aconteceu na largada, o Max rodando, o Antonelli perdendo a posição para o Leclerc. E mais um capítulo dos incidentes entre Verstappen e Norris, né? Você vê que o Verstappen e o Antonelli largaram mal, como a gente adiantou, inclusive, antes da corrida. Aí ele tenta fechar o Norris ali, o Norris fica para trás e o Verstappen vê uma chance depois ali da curva 2 ou 3, né? Ali lá na sequência da largada, de assumir a ponta, e aí ele perde o controle do carro. Não sei se ele foi tocado, não foi tocado, foi sozinho e ele acaba perdendo boas posições. E como disse o Christian, ficou espantado que não aconteceu nada na largada, por muita sorte que não aconteceu nada na largada. Oi, Mari. De novo, na Hungria em 2022 isso aconteceu, ele rodou sozinho e voltou para a pista como se nada tivesse acontecido. É impressionante a sorte do Max. Deixa eu ver o rádio. Sorry, guys. É autoexplicativo, né? Ele solta um xingamento e pede sorte e desculpas. braço, né? Adorei esse sorry guys, 2 segundos depois que ele tinha acabado de rodar. Ele não deu nem tempo para ele começar a meio que pensar de novo tudo que tinha acontecido. E agora a perspectiva do Leclerc, que assumiu a liderança no início da prova. Ele vê o Antonelli e o Verstappen passarem por ele ali, que nem flecha da curva 1, freiam, acabam indo para fora da pista e ele se mantém tranquilo ali, faz o traçado normal e assume a liderança. Olha o que eu falei da fechada do Verstappen no Norris, ó. O Verstappen sente que o Norris vai colocar ali pela linha interna, ele já fecha o caminho do Norris. Não é a primeira vez que isso acontece entre Verstappen e Norris numa largada. Agora a gente entende que o Leclerc conseguiu abrir uma diferença muito confortável lá na frente. A transmissão ficou mostrando durante um tempo ali o Antonelli puxando a fila. E agora a imagem da freada do Colapinto nessa disputa com o Hamilton. Abriram investigação, mas nenhuma punição aos dois na curva 11. Ok, incidente de corrida, mas quem teve alguma responsabilidade ali foi o Colapinto. Aí é Lawson e Verstappen. Agora Carlos Sainz. Passando o Max ali. E o Max voltando. Exatamente. He pushed me off. He thinks he can do whatever he wants just because he's racing the midfield. O Sainz falando que o Verstappen jogou ele para fora, ele fala, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser só porque tá correndo ali no meio do pelotão, né, reclamando claramente do Max Verstappen e o Carlos Sainz. E aí o acidente do Hadjar, né, ele vai tentar fazer a ultrapassagem, consegue. Esse é um primeiro momento, né? O acidente é lá naquele trecho apertado, né? Essa foi uma das ultrapassagens. Aconteceu muita coisa nessa primeira volta. E daí ele vai bater a roda interna, olha aí, ele vai bater a roda, aí, bateu. A hora que ele bateu a roda interna no muro, faz com que ele vai rápido. Faz com que ele vai reto. E a Mari já tinha destacado, ele estava fazendo uma corrida de recuperação, por isso o desespero do Hadjar no cockpit, né? Tinha acabado de ganhar mais uma posição.
E aí, olha o carro do Lawson. Fora da prova. Já fora da prova, o Lawson. Mais um, né? Desculpa, o Lawson está com sorte, você viu, ele bateu com o Max Verstappen, ele bateu com o Gasly, quer dizer, ele teve 2 chances de sair, né? O Lawson realmente... Eu fico me perguntando, guris, a gente vê esse monte de batidas, fazia tempo que eu não vi uma largada desse jeito, com tanto descontrole de carro, e aí eu só posso pensar, não só, claro, numa pista que ficou bem mais fria, né, na falta de aderência, mas principalmente na falta do efeito solo. A gente vem falando isso ao longo das corridas. Esses carros estão muito mais nervosos, os caras têm que ter muito mais delicadeza, mais sensibilidade. E o próprio André Stella falou, além de tudo, a potência, né? Que entra e eles têm que sentir. E o Hülkenberg é mais um fora. Vamos ver o rádio do Lindblad. We have a sail of rain 20 minutes away. We keep an eye on it. Sail of rain 20 minutes away. Começou os rádios da chuva, né? A equipe Racing Bulls avisando ao Lindblad que tem uma célula de chuva a 20 minutos da pista e o engenheiro vai continuar deixando o piloto informado. Para completar até o que a Mari falou sobre a questão da aderência, tem mais uma coisa. Como choveu muito durante a madrugada, toda aquela borracha que foi depositada no asfalto na sexta-feira e no sábado foi embora. Lavou a pista. Então volta a ser uma pista verde, volta a ser uma pista com bem menos aderência do que eles tiveram tanto na sexta-feira na classificação sprint quanto no sábado, tanto na corrida sprint quanto na classificação para essa prova. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. Heineken 00, a cerveja oficial da Fórmula 1. Estamos na 10ª volta, Max Verstappen já fez uma parada e colocou pneu duro. Nesse momento ele aparece na 16ª posição, com as posições que ele perdeu durante essa parada com a entrada do safety car. Mais uma prova em Miami com a entrada do carro de segurança. A gente tinha reforçado aqui no início da transmissão que metade das provas tiveram a entrada do safety car. E agora, mais uma vez, as corridas começaram aí em 2022 e as sprints desde 2024. Nessa corrida de 2026, depois das mudanças anunciadas, tivemos uma largada movimentada e a presença do safety car já no início da prova. Oscar, there's a possible short shower on lap 25. That could be heavy, but not long duration. O engenheiro do Oscar Piastri avisando que pode ter uma possível chuva de duração curta, mas de forte intensidade na volta 25. Vai ser rápido, mas pode afetar a pista. Eu estou curioso para ver a estratégia de cada um. Ou seja, se vai ser água suficiente para você ter que parar no box, colocar um jogo de pneu molhado, um jogo de pneu de chuva, daí voltar para a pista, e daí quando que cada um vai trocar para slick de novo, no momento que secar a pista, qual vai ser o ponto ideal para você colocar um jogo de pneu slick de novo. Até agora nada de chuva, Mari. Estou aqui pensando como é que vai ser com os dutos de ar na hora que começar a chover, se esses dutos de ar estão mais abertos ou mais fechados. Lembrando que isso é essencial, eles têm andado numa pista extremamente quente, é a primeira corrida muito quente que a gente vê. Estava todo mundo preparado, com dutos de ar mais abertos e aí com a expectativa de chuva um pouco mais fechados. Eu estou curiosa para ver como é que isso vai acontecer. Guilherme Pereira. Amigos, queria chamar a atenção de vocês para a largada extremamente técnica do Leclerc, né, que soube se livrar de qualquer acidente e assumir a pole. Ele foi muito enfático ontem na entrevista comigo, dizendo que ele queria fazer uma largada perfeita para assumir a pole e tentar controlar a corrida. O problema é que agora nessa relargada a dinâmica é completamente diferente, né? Então vamos ver se o carro da Ferrari vai dar suporte para o Leclerc nesse tipo de largada atrás do safety car, lembrando que ele vai controlar todo mundo ali, a velocidade de toda a fila. Quem comanda é o Monegasco. Quem comanda é o carro da Ferrari, Charles Leclerc. Na liderança, a gente viu o Antonelli recuperar a posição, mas depois o Leclerc assumiu a liderança de novo e o Antonelli acabou sendo ultrapassado pelo Norris também. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. Novo Chevrolet Sonic não vai sair da sua cabeça.
E a informação na tela, o safety car vai embora já já. E teremos novamente bandeira verde, teremos a relargada daqui a pouquinho com as emoções da Fórmula 1 ainda na 11ª volta. Tem muita corrida pela frente. Uma informação rápida antes da relargada sobre a chuva. Já chove forte em Fort Lauderdale, ao norte de Miami, e em Homestead, ao sul de Miami. Então, a gente torce para que continue assim, não chova mais ao longo da corrida. Expectativa vai aumentando. Nesse momento, Charles Leclerc tem a missão de comandar o pelotão na relargada. O safety car já anunciou que vai embora. E teremos novamente a bandeira verde com as emoções da Fórmula 1, que nesse momento vê a Ferrari liderando uma prova. Lembrando que o Leclerc não vence uma corrida desde Austin em 2024. Foi um ano terrível 2025 para a Ferrari. Muita dificuldade com o carro do ano passado. E a Ferrari terminou sem vitórias em GPs em 2025. Agora, vamos ver se o Leclerc consegue segurar essa vantagem na relargada. Vai ter a pressão no retrovisor do Lando Norris. O vencedor da corrida sprint está ali na 2ª posição. Leclerc só esperando para dar o pé. Agora sim, aos poucos assumindo outra velocidade. Vai encerrar mais uma volta no circuito. E agora sim, vamos para a bandeira verde. Safety car já foi embora. Boa relargada do Leclerc, que não é atacado nesse momento pelo Norris. Piastri agora disputando a posição com o Russell na primeira curva. Piastri na frente do Russell nesse momento. Boa relargada do Piastri. E agora a gente tem o Hamilton também fazendo a pressão no Russell. Dificuldades para o Russell, que nesse momento vê a pressão do Hamilton também. Hamilton é o 6º, Russell é o 5º. Já temos o modo ultrapassagem disponível na corrida. E só pode ser utilizado se o piloto estiver até 1 segundo atrás do seu adversário. Aí ele pode contar com uma potência superior, com uma energia a mais para poder buscar a ultrapassagem. E pressão agora também em cima do Hamilton, do Franco Colapinto. Você vê ali o carro da Alpine logo atrás do carro da Ferrari do Hamilton. Norris lá na frente, com uma diferença de 0,7 em relação ao Leclerc. Norris é o 2º colocado. O Piastri reclamando da manobra do Russell, dizendo que foi muito perigosa, super perigosa. E o engenheiro já concordou com ele. Vamos ver se isso vai ser reportado para os comissários. Norris tenta se aproximar, mas por enquanto o Leclerc vai segurando a posição. Teve uma boa relargada o carro da Ferrari. E agora a gente tem lá atrás a imagem do Max Verstappen indo para cima do Gabriel Bortoleto para ganhar a posição. Lembrando que o Max Verstappen fez a parada e colocou pneu duro na entrada do safety car. A gente vai ficar atento aqui às modificações de posições do Max, que agora vai ter esse processo de escalar o grid. Norris acaba de fazer a melhor volta da prova, 1:32.556. Ele está na cola do Leclerc. Na última volta, 1:32.8, 1:32.5 para o Norris. Aí a diferença na última volta justamente sendo mostrada na transmissão internacional. Será que vai ser o suficiente para o Norris buscar o ataque? Na freada da 17 ou antes disso? Ou na freada da 11 agora? Norris passou! Foi para cima e passou, já tinha mostrado mais velocidade na última volta. Lando Norris assume a liderança do Grande Prêmio de Miami, deixando o Leclerc para trás. E o Antonelli se aproximando demais dos dois. I'm in the wrong sat mode, guys. Keep an eye out. O Russell reclamando que estava no modo errado do motor ali, né? Você consegue mudar isso no volante e pedindo para o engenheiro ter mais atenção com isso. Perspectiva do Antonelli agora no retão, ele vai para cima do Leclerc, quem sabe na freada da 17 já colocou de lado. Leclerc tenta segurar a posição, mas por dentro o Antonelli vai passar. Antonelli assume a 2ª posição na prova. Leclerc agora, depois da relargada, cai para 3º e vem a resposta da Ferrari, colocando de lado na reta principal, na freada da curva 1, Leclerc recupera a posição. Espetacular essa disputa. Norris está lá na frente, já abriu mais de 1 segundo em relação ao Leclerc,
que teve que recuperar a posição do Antonelli, os dois num duelo espetacular em Miami. Espetacular desde a primeira volta, né? A corrida não parou um segundo até agora. Mari, que duelo espetacular, o Norris conseguiu se aproveitar, passou e a gente viu agora há pouco Leclerc e Antonelli disputando a mesma posição. A McLaren, não, segue aí você, olha aí. Vamos ver agora, por enquanto o Antonelli tenta ainda se aproximar, ele vai para cima do Leclerc, coloca de lado, vai tentar ultrapassagem em mais uma curva, Leclerc tenta segurar a posição, Antonelli vem por dentro e recupera mais uma vez. De novo os dois juntos na pista. Antonelli na frente do Leclerc nesse momento, enquanto isso Norris vai se aproveitando para ampliar a vantagem, que já é superior a 1.4 em relação ao segundo colocado. Que duelo espetacular pela segunda posição. A gente vê que não é mais só uma questão de bateria, é bateria sim, mas não é mais tão artificial como estava antes, né? Eu pelo menos não consigo mais achar, eu estou entusiasmada com a corrida, eu não consigo mais achar tão fácil de você ver quando que é uma questão só de bateria, quando que eles vão ultrapassar de volta tão claramente. Essa corrida não parou, olha quantas vezes se trocou o líder desde a largada, as divididas de curva, né, dividida de bola. E nesse momento você vê uma McLaren reafirmando o que ela vinha mostrando durante o fim de semana. Chegou com novidades, mas chegou entendendo principalmente como funciona a parte de recarregar a energia, como deploy, como despejar essa energia, descarregar essa energia do momento certo e da forma certa, né? Isso não é só modificação de carro, isso é estudo. Na última volta o Piastri fez 1:33.2 e o Leclerc 1:33.7. Piastri vai chegar nessa festa também, hein? Dois pontos importantes, estava de olho aqui na corrida do Gabriel Bortoleto. O Sainz agora acaba de fazer a ultrapassagem sobre o Albon, ganha a 8ª posição. A Williams tinha dito que eles estavam livres para lutar pela posição. A asa dianteira do Gabriel Bortoleto danificada, ele reclamou pelo rádio, a equipe confirmou que tem um dano. E um outro ponto interessante, a gente viu a parada do Max ali no início da corrida. Se a chuva vier depois da primeira janela de pitstops, fica muito bom para o holandês. As informações que eu estou recebendo aqui é que não vai chover. Como você tinha acabado de comentar, Rafa, alguns minutos atrás, tem uma célula ao norte, tem outra ao sul, mas parece que aonde está localizado o circuito está tudo limpo. Eu também estou com você, eu estou curioso para ver essa corrida do Max Verstappen, que ele praticamente foi obrigado a parar logo no começo, né? Porque como ele rodou logo depois da largada, o pneu dele deve ter ficado quadrado e eles mudaram a estratégia. Apareceu a bandeira amarela, já foi retirada mais uma vez. O Max Verstappen vai ganhando posições, já é o 10º colocado. Agora há pouco ele passou o Berman também. Gabriel Bortoleto é o 14º. Lembrando que o Max já parou, já colocou pneu duro. A gente vê ali, ó, o Mzinho amarelo indicando quem está com pneu médio e o H branco indicando que o Max Verstappen já tem a utilização do pneu mais durável desse final de semana. Bruno. E aí, Mari, a gente está vendo a imagem aqui no cantinho. No Max em mais uma perseguição, dessa vez ao Albon. Destaque para o Colapinto aí em 7º. O Gasly que está apontando em todas as provas até agora, fora com aquela batida feia. O Colapinto que engoliu ele durante todo o fim de semana. E agora uma informação que aparece aqui na tela da direção de prova. Incidente envolvendo o carro número 3 de Max Verstappen registrado. Falha em seguir as instruções da direção de prova, cruzar a linha branca ao fim da saída do box. Pode render uma punição de 5 ou 10 segundos. E agora a transmissão corta para a imagem da onboard do Max. Vai para cima agora para ganhar a posição da Williams, para ganhar a posição do Albon. E o Albon tenta se recuperar, tenta recuperar a posição. O Alexander Albon e não deixa o Max passar. Aconteceu exatamente aquilo que a gente tinha comentado Olha aí, ó, mais uma vez, Christian, ele vai para cima de novo. E agora na freada da curva número 1, consegue a ultrapassagem. O Max Verstappen vai aos poucos escalando o grid, agora é o 9º.
Que disputa! E voltando para a curva 17, quando ele passou o Albon pela primeira vez, ele retardou a freada um pouquinho demais. O Albon deu um X nele na saída da curva. E agora a informação de que o Albon teria infringido ali o momento de bandeira amarela. Vai para cima mais uma vez. O Leclerc nessa disputa com o Piastri. Leclerc na frente do Piastri nesse momento. Leclerc é o terceiro, Piastri é o quarto, Norris na liderança da prova. Nesse momento a diferença já aumentou em relação ao Antonelli, já é superior a 2,2. E o Max reclamou pelo rádio com o engenheiro naquela disputa com o Albon, dizendo que ele o espremeu, o Alonso também com um incidente na bandeira amarela anotado pela direção de prova, e o Max reclamando que o Albon o espremeu naquela disputa, pediu para a equipe dar aquela reclamada para a direção de prova. Galera, e o Max, ele tá na verdade disputando a liderança da prova, porque ele tava, agora ele tá 14, ele tava 13 do Norris. Se o Norris vai voltar atrás dele. Ele tá ali atrás, mas ele tá brigando pela liderança. E quanto mais ultrapassagens ele fizer, mais na frente ele ficar, Christian, melhor ainda pro holandês. Eu tô com a Mari, ele tá disputando a liderança da prova, só lembrando que eventualmente o Norris vai parar mais para frente na corrida, então os pneus dele vão estar bem melhores do que os pneus do Max se ele não parar outra vez. Se o Max continuar com esse jogo de pneu duro até o final da corrida, que eu tô curioso para ver se isso vai acontecer, ele vai terminar com o pneu praticamente no osso, ou sem pneu, né? Olha só, no momento em que ele buscou a ultrapassagem do Albon, é aquele rádio que eu trouxe agora há pouco, né? Ele reclamando que foi espremido pelo Albon e dizendo que não é permitido pelas regras. E agora a gente está vendo o Leclerc com muito pouca velocidade, hein? Sofrendo agora o carro da Ferrari. Ele deu uma escapada ali, perdeu o controle do carro, por isso ele foi ultrapassado pelo Piastri e aí conseguiu recuperar a posição no trecho seguinte. Eles estavam mostrando o que tinha acontecido para o Piastri, né? Ter aparecido na frente do Leclerc. E depois sim, ao vivo, a gente viu o Leclerc recuperando a posição do Piastri. Gabriel Bortoleto no detalhe para você, é o 14º colocado à frente, ele tem o Lindblad. We expect a shower in 2 to 3 laps and we want to survive it, potentially coming first on sector 2, sector 2. É o engenheiro da Cadillac avisando ao Pérez que eles esperam uma chuva nas próximas 2 ou 3 voltas e quer que o piloto sobreviva a isso e a chuva deve chegar pelo setor 2 da pista. E um dos pilotos da Cadillac, o Bottas, no caso de pneu macio agora. O único que fez uma troca de pneu, o Pérez ainda de pneus médios. Diferença lá na frente do Norris para o Antonelli, já superior a 3 segundos agora. E na tela para você a gente viu as comparações do Leclerc com o Piastri. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. Santander Select, conheça uma nova forma de se relacionar com o seu banco. Diferença na tela para você do terceiro para o quarto colocado. Do Leclerc para o Piastri. Agora eles mostraram mais uma vez a comparação entre os dois. Detalhe da asa da Ferrari, tão comentada durante essa temporada de 2026. Bortoleto agora assume a 13ª posição, conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Lindblad. O incidente envolvendo o carro do Max Verstappen, aquela cruzar a linha de branca na saída do box, vai ser investigado após a corrida. Não deu para entender por quê. Detalhe para você do número de paradas, só o Bottas ali e o Max, como a gente já falou. Investigação após a corrida. É visual, né? Ele cruzou ou não cruzou. Informação que aparece na tela da direção de prova. 20ª volta. É o Grande Prêmio de Miami que você acompanha. Ainda nesse início de temporada da Fórmula 1.
E a gente tem visto nesse fim de semana uma mudança, ou pelo menos o início de uma mudança na configuração das forças, né? Até então, um domínio absoluto da Mercedes. Vimos o Norris ganhar a corrida sprint e nesse momento a McLaren liderando a prova. A diferença dele já foi maior em relação ao Antonelli, agora 2.6. 2.6 entre os dois primeiros. Ainda assim, impressiona. Era aquilo que a gente falava antes da prova, né? Se o ritmo da McLaren ia ser forte, como foi o ritmo da corrida sprint. O Norris, até agora, um bom ritmo de prova. Ele e o Antonelli trocando voltas nesse momento, mas um bom ritmo da McLaren, confirmando a expectativa positiva que a gente teve depois da sexta-feira. Ó, pessoal, eu tô dando uma olhada aqui no radar. Eu acho que pode ter chuva por um período muito curto, mas eu acho que pode ter chuva. Vai para cima o Max, ele vai para cima do Franco Colapinto para ganhar a posição. E agora há pouco a informação do Russell que vai para o box. Já fez a parada, inclusive. Pneus duros para o George Russell. Já está saindo do box agora o George Russell com pneus duros. O incidente entre o Albon e o Verstappen é anotado. E a rádio do Russell dizendo que essa volta de saída do box vai ser crítica para o desempenho dele no restante da prova. Vamos acompanhar os próximos tempos do Russell, que para na 21ª volta. Transmissão volta a mostrar a disputa pela terceira posição. Piastri é o quarto, Leclerc é o terceiro. Agora há pouco o Russell já fez a sua parada, mais um que está com pneu duro, ele aparece na 12ª posição. Mas toda essa galera acima dele, com exceção do Max, ainda vai precisar parar também. E um indicativo de que a estratégia do Max, a estratégia involuntária do Max é boa. O Russell volta em 12º, o Max nesse momento é o sexto colocado. Concordo com você, Rafa, ela é muito boa, só que a gente tem que lembrar de um detalhe. A hora que a gente chegar no final da corrida... Ó, box para o Leclerc, hein? A hora que a gente chegar no final da corrida, os pneus do Max vão estar bem mais usados do que os outros concorrentes. Momento importante agora, a Ferrari vai parar com o Leclerc. Vamos acompanhar o trabalho da equipe italiana, colocando pneus duros no carro do Monegasco. Bela parada. 3.7 ali, fiquei com a impressão de que foi mais rápida, mas de qualquer forma ele está voltando ali, deve voltar atrás do Russell. Ó, o Russell passando ali. Bruno. Aos poucos os carros vão parando, Mari. A gente está vendo agora o Leclerc voltando e voltando atrás do Russell. E o Gabriel tá com a asa dianteira quebrada, tá? Um toque que ele deu com o Pérez. Gabriel é o 13º colocado. E aí, ó, talvez chuva leve já na curva 7 e 8, hein? É a informação que chega. Aos poucos, a possibilidade de chuva vai se confirmando. Não sabemos ainda a força dessa chuva. O mais importante é que não tenha raios, né? Para que a gente não tenha a parada. Olha o Russell aí. Nesse momento à frente do Ocon. Lá atrás, pit stop também para Bottas e Stroll, né? Não que isso signifique grande coisa, estão lá nas últimas posições, mas já pararam. Why did we stop? What is the rate? O Leclerc não entendeu por que eles fizeram pit stop. Por que a gente parou? A chuva está chegando? Perguntou o Leclerc. Falando nele, agora ele vai para cima também do Ocon, né? Russell e Leclerc saíram do box agora, o Ocon estava já na pista e agora a Ferrari vai para cima. Aí são dois motores Ferrari, né? O carro da Haas com o Ocon e o carro do Leclerc, que ganha posição sem muita dificuldade na freada da curva 17. E aí, no caso, esse último rádio lá do Leclerc, ele meio que questionando a Ferrari, né? Se eles esperassem 2, 3 voltas a mais, se realmente vier essa chuva que está todo mundo esperando, não ia ter que parar de novo. Já colocava o pneu de chuva logo de uma vez. A gente está vendo imagens justamente do radar e agora há pouco apareceu na transmissão internacional a informação sobre Albon e Verstappen, né? Sem nenhuma punição. Mercedes vai para cima. Russell ganha a posição do Bergman nesse momento, vai ganhando a posição na pista. Agora há pouco ele tinha passado o companheiro de equipe do Bergman. So, possible rain in the next couple of laps. Should affect turns 7 and 8 first. Could get heavy. O engenheiro do Piastri avisando que pode ter chuva nas próximas 2 voltas. Deve começar pela curva 7 e 8 e pode ficar forte.
E agora o Leclerc vai fazer o que o Russell acabou de fazer. Vai buscar ultrapassagem para cima do Berman sem dificuldade, consegue passar, Mari. E os dois na mesma situação, Leclerc e Russell, mas brabos com a equipe por terem feito essa parada aí antes da chuva que está para chegar. E só para acrescentar mais um pouquinho de pimenta, pensando na estratégia do Max, se essa chuva não vier, vamos ver o rádio primeiro. Next time you take a decision, please speak with me. I'm here as well. Nem um pouco feliz o Leclerc, dizendo, ó, próxima vez que você tomar uma decisão, fala comigo primeiro. Eu tô aqui pilotando. Muito revoltado ali o Leclerc com a estratégia da Ferrari. Nas simulações de corrida da sexta-feira, um dos carros que apresentou menos degradação de pneu foi o carro do Max Verstappen. Mais um item aí, mais um quesito para a gente colocar na equação. E com certeza essa parada do Russell e do Leclerc, talvez um pouco cedo demais, né? Se por acaso vier a chuva, os dois foram de pneus duros. Eles largaram de pneus médios e daí colocaram pneus duros. Ou seja, eles vão, se não chover, eles vão continuar com esses pneus até o final da corrida e não vão parar mais. 24 voltas no total de 57. Lembrando que o Max Verstappen já está com o pneu duro de 17 voltas, o Russell de 3 voltas e o Leclerc de 2 voltas. E o Russell agora vai para cima para passar também o Albon. Agora ele tem pela frente o carro da Williams. Williams que ainda vai parar com o Albon, o Russell já parou. Ganha mais uma posição na pista o carro da Mercedes. Provavelmente o que o Leclerc deve fazer já. Já está colado também no Albon. Sobre o engenheiro do óleo falando que tem uma pequena nuvem de chuva sobre o circuito, mas que a chuva deve ser bem leve. Então, para avisar, para verificar atento ao que vai acontecer. Vai para cima agora o Leclerc, vai utilizar o retão para ganhar a posição do Albon. Já colocou de lado, na freada da 17, sem muita dificuldade, vai passar também o Leclerc. Já com pneu novo duro, encarando nesse momento o Albon, que está com pneu médio desde o início da prova. Leclerc deu uma erradinha ali, a gente está vendo o replay ali no destaque, deu uma erradinha na freada para a curva 16, ali naquele grampo antes da reta dos boxes, mas conseguiu voltar à pista. Perdeu só um pouquinho de tempo naquela volta. E aí, como é que vai se comportar esse pneu do Max daqui para frente? Tá mais tempo na pista com o pneu duro, o Max Verstappen, que nesse momento é o 5º colocado, e sabe que os pilotos que estão à frente ainda vão parar. Isso é um ponto bem interessante, Bruno. Aquilo que eu tinha comentado antes, os pneus duros do Max estão com 18 voltas agora, pneus médios do Norris com 24, só que se o Max quiser, se ele quer fazer essa estratégia dele funcionar, ele precisa ficar com esse pneu duro até o final da corrida. Eu estou curioso para ver o que vai acontecer nas últimas 10, 15 voltas. Norris reportando alguns pingos de chuva. A chuva está chegando. Vai dar um tempero especial a essa corrida, sem dúvida nenhuma. E deu para ver os pingos na câmera ali do Max Verstappen na entrada da reta oposta. Quais serão as estratégias? Se a chuva vai ser leve, se vai vir aquela pancada que já aconteceu em Miami mais cedo. Nós tivemos um temporal mais cedo em Miami, antes da largada da Fórmula 2. Você vê que o ritmo, a gente está vendo agora a câmera on-board do carro do Max Verstappen, o ritmo dele é um ritmo muito tranquilo para esse momento da corrida, ele vai ganhando desempenho, olha as nuvens. Elas estão aí. Ele vai ganhando desempenho aos poucos, ele continua melhor do que os carros que estão à frente dele, mas você vê que ele acelera com cuidado, ele está cuidando muito bem dos pneus nesse momento, pensando, caso a chuva não caia, caso não caia uma tempestade, que ele chegar no fim da corrida. E aquele duelo, Christian, que a gente viu na corrida sprint, pode acontecer agora também. A gente tem o Verstappen na perseguição ao Hamilton. E a diferença na tela das últimas voltas. Vamos ver, Verstappen já chegou. Vai pro ataque. Hamilton tenta segurar a posição. Na freada, o carro da Ferrari ainda segura. Verstappen permanece ali na cola. Um tá com pneu duro e outro com pneu médio. O Hamilton com pneu médio de 25 voltas. O Verstappen com pneu duro de 19 voltas. O engenheiro do Bortoleto está avisando, ó, a gente acha que essa chuva fraca vai durar por aproximadamente 5 voltas. E agora ele vai para cima.
Tá a menos de um segundo, pode utilizar o modo ultrapassagem o Max Verstappen. Vai tentar o ataque em cima do Hamilton, na freada da 17. Lá vem ele, lá vem o Max por dentro, para ganhar a posição. Max Verstappen ganha a posição de Lewis Hamilton e agora a gente vê o Antonelli já parando. Já fez a parada a Mercedes com o Russell e agora faz com o Antonelli também. Verstappen ganhando a posição do Antonelli também. Antonelli vai voltar ali, ó, atrás do Hamilton, talvez na frente do carro da Alpine, exatamente isso que ele faz, né? Ele volta ali atrás do carro do Colapinto, aliás, na frente do carro do Colapinto. E até para destacar, aproveitar que você falou do Colapinto, bela prova do Colapinto até agora, ritmo constante, um ritmo seguro, sexta posição, muito boa prova do argentino. Acho que as duas McLaren estão segurando essa primeira parada ao máximo para eventualmente, se por acaso chover. Então, como eles estão com um ritmo muito bom ainda, diga-se de passagem, o Norris está abrindo em relação ao Verstappen, eles estão tentando retardar essa primeira parada, porque se chover agora e se chover numa quantidade relativamente alta, eles já colocam o pneu certo. E a diferença do Verstappen agora para o Norris, que agora é chamado ao box, é de 17,6. O Sainz aqui Bruno, curioso que eu tô aqui entre a 18 e a 19 e aqui não tá chovendo. Olha a dificuldade do Norris já de segurar o seu carro. Vai parar agora o líder da prova. O Sainz reporta pelo rádio que não tem mais chuva. Aí o trabalho da McLaren. Vamos ver quanto tempo vai durar esse pit stop. Colocando pneu duro também o Norris. Belo pit da McLaren, 2,8. Box pro Hamilton também. Hamilton também vai ter que parar. Agora há pouco foi ultrapassado pelo Max. Vamos ver onde vai voltar o Norris. Hamilton está parando nesse momento. Os carros que ainda não tinham parado, que atrasaram a sua entrada no box, estão parando agora na volta 28. O Bottas, excesso de velocidade no box, está sob investigação. Bottas que nesse momento está ali na última posição entre os carros na pista. Norris e Antonelli. Antonelli nesse momento na frente do Norris. Pilotos que já fizeram a sua parada. Como vai se comportar o xadrez da Fórmula 1 depois das estratégias de boxe? Os pilotos que não tinham parado, aos poucos vão parando também. Enquanto isso, o Piastri ainda na pista. E as duas Ferrari que tem, a Ferrari que tem o melhor pit stop do ano. Hamilton's pitted. Oscar, we're going to pit and cover him. Use the pace now. Use the pace. O engenheiro do Piastri avisando que o Hamilton fez a parada, dizendo que vai parar em seguida. Então, para ele usar bastante o ritmo, tentar acelerar nessa volta. E a Ferrari, que tem o melhor pit stop do ano com 2 segundos, fez a parada do Leclerc e a parada do Hamilton, as duas acima dos 3 segundos. Não está sendo um bom domingo para a equipe de pit stop da Ferrari. Eu acho que o Max não vai conseguir sustentar essa segunda posição dele. Eventualmente, quando o Piastri parar, ele vai para primeiro. Só que, olha aí, Antonelli. Olha aí. Antonelli tenta ir para cima nesse momento, para cima do Verstappen. A gente tem o Norris logo atrás. Vamos ver o que o italiano vai conseguir fazer. Nesse momento a gente tem o Antonelli com um pneu duro também, mas ele acabou de fazer a troca. Vai para cima o Norris, colocando de lado na reta principal. Antonelli fecha a porta e não deixa o Norris passar na primeira curva. O Max consegue um respiro ali na frente. Piastri no box, 3,4 também uma parada ruim. Os 3 primeiros de pneus duros, a única diferença é que o pneu do Max tem 22 voltas e o pneu do Antonelli e do Norris tem 2 e 1 volta, respectivamente. É muito grande essa diferença. Além do Alonso, o Albon também vai ter investigação depois da corrida sobre infringir a bandeira amarela. Olha quem é o líder, Max Verstappen. Max Verstappen na liderança. Nesse momento, o Max que fez a parada antes, mas ele sofre com o Antonelli que consegue passar. E o Norris vai para cima também. Antonelli já passou e o Max tenta fechar a porta em cima do Norris. Antonelli é o novo líder da prova. O italiano está na frente, largou na pole e a gente tinha exatamente Antonelli e Max na primeira fila. Depois de tudo que aconteceu, voltamos para o cenário de Antonelli em primeiro e Max Verstappen em segundo. Norris na terceira posição, nesse momento o Piastri aparece em 7º. Vamos ver agora o trabalho do Norris. Ele vai para cima para ganhar a posição do Verstappen na freada da 17. Verstappen tenta dar o X, ele vai para cima e não deixa passar. Tenta segurar a posição, vamos ver agora o Norris na 18.
Ele vai para a última curva do circuito. Lando Norris na frente. Espetacular! Que é isso? Os dois se passaram 3 vezes em 300 metros, 400 metros. Nossa, isso que é corrida. Era o que a gente queria ver. Mais uma vez a gente mostra as investidas ali do Leclerc para cima do Russell. É a disputa pela 5ª posição. Russell à frente do Monegasco. Antonelli é o líder da prova e tem a volta mais rápida. Norris é o segundo, Verstappen é o terceiro. Grande corrida do Colapinto, que ainda não parou. Entre os 10 primeiros, apenas Colapinto, Ocon nono e Gabriel Bortoleto em 10º não fizeram uma parada. O brasileiro aparece na 10ª posição. Estamos na volta de número 30. Leclerc agora tenta se aproximar de qualquer maneira do Russell. Leclerc tem um pneu duro de 8 voltas. Play ali do pit stop do Piastri, ó. Roda dianteira direita com dificuldade para sair, por isso o atraso ali e a parada acima dos 3 segundos. O pneu do Russell tem uma volta a mais do que a volta do Leclerc, do que o pneu do Leclerc. Russell com um pneu duro de 9 voltas, o Leclerc com um pneu duro de 8 voltas. Vamos ver agora no retão. 1.280 metros à frente. E agora o Bottas sendo punido, vai ter que dar aquele passeio no pit lane, drive-thru, para o carro 77. O Bruno, agora fica curioso, eu estou curiosa para ver o que a Hannah Schmidt vai fazer com o Max, porque o Max se antecipou bastante, parou e agora ele não tem mais nenhum pneu novo para botar, né? E a Pirelli sequer fez previsão pra gente, para 2 paradas, né? Tava todo mundo esperando uma parada só. Olha o Leclerc, Mari, agora sim, foi para cima e passou o Russell. A gente estava vendo que o Leclerc estava se aproximando, já tinha buscado o ataque e agora consegue passar. Vamos ver como se comporta agora o carro da Mercedes para tentar dar o troco. Lá na frente o Antonelli lidera a prova. Nesse momento 1.5 de vantagem em relação ao Norris. Verstappen na pista com pneu duro de 24 voltas. Antonelli com pneu duro de 4 voltas e o Norris um pneu de 3 voltas. Aí o Radiar tentando entender tudo que aconteceu nessa prova dele, que começou com a largada no pit lane, uma recuperação forte no início, mas depois a batida. Vamos ver o trabalho do Russell mais uma vez. É o Sport TV mostrando para você as emoções da Fórmula 1, Grande Prêmio de Miami, 4ª etapa da temporada. E o Piastri já pertinho também do Russell. Infelizmente, eu acho que o Max vai ficar sem pneu, porque a corrida dele efetivamente é contra o Leclerc. O Leclerc já fez a troca de pneu dele, também está de pneu duro, o Colapinto entrando no box agora, e o Leclerc está em 4º, só que a diferença de tempo que tem entre Max e Leclerc é de 9 segundos. Vamos continuar acompanhando essa diferença para ver se a Hannah Schmidt vai mudar alguma estratégia do Max nas últimas voltas. Fórmula 1 Sport TV, a gente se encontra na pista. Claro, onde tem torcida, tem a nova geração da fibra. O olhar do piloto, a expectativa de aproximação. Você vai de carona no carro da McLaren. Na última volta, o Antonelli virou 1.32.2 e o Norris 1.32.0. São as últimas voltas dos líderes da prova. Variando ali 1.4, 1.3, 1.5. A vantagem do Antonelli em relação ao Norris. Será que teremos mais uma vitória do italiano? Ele venceu na China e também no Japão, Mari. Bruno Bortoleto vai parar agora na próxima. Ele está segurando esse carro com a asa dianteira variada, 33 voltas nesse pneu médio. O tempo todo na pista com o pneu médio, o Gabriel. Bortoleto largou na 21ª posição.
nesse momento aparece em nono, mas vai precisar parar ainda o brasileiro. Piastri tem a melhor volta da prova. Bortoleto entrando agora, ficar de olho no tempo de parada dele. E o Piastri diminuindo essa vantagem do Russell. Agora no visual a gente consegue ver que ele está muito perto. É a disputa pela quinta posição que você acompanha com a imagem da transmissão internacional. Focando nesse momento na disputa entre o Piastri e o Russell. Pneu duro para o Gabriel, voltando à pista, 3.1 a parada. Piastri mostrando mais velocidade. Antonelli reclamando da caixa de marchas, dizendo que está com problema nas borboletas na hora de passar a marcha. Antonelli e Norris pararam praticamente juntos, uma diferença de uma volta em relação à troca dos pneus. E a perseguição do Piastri. Aí a perspectiva que ele tem, o Russell à frente, passando mais uma vez na maior reta dessa pista em Miami. A equipe disse para o Antonelli que está investigando o problema. Aí, ó, a melhor volta do Piastri até agora, um 31.949, a velocidade mais alta da pista, com o Ocon em 350 km por hora. E o Norris foi o piloto que mais liderou voltas. Nesse momento, a liderança é do Antonelli. Estava falando da estratégia do Max Verstappen. Olha lá, ó. Vai lá. Olha o Piastri, Rafa. Está acompanhando o Toto Wolff para saber o que vai acontecer nessa disputa. Com o Piastri nesse momento fazendo a pressão em cima do Russell. Disputa pela quinta posição. Piastri agora há pouco fez a melhor volta da prova. Demorou um pouquinho mais para parar. Nesse momento... tem uma célula de chuva em 10 a 15 minutos, avisou o engenheiro do Leclerc. Vai se anunciando essa ultrapassagem do Piastri para cima do Russell. Até agora não é um bom final de semana para o piloto da Mercedes, não. Agora é impressionante, até corroborando isso que você acabou de falar, o desempenho do Russell é absolutamente decepcionante nesse fim de semana. Tomou tempo do Antonelli em todas as sessões, não anda nem próximo do companheiro de equipe, que é o líder do campeonato. Principalmente se a gente comparar com as primeiras duas corridas do ano, né? Olha o Piastri. O Russell já se posiciona por dentro para tentar evitar o ataque na freada da 17. É o que ele faz e faz bem para segurar a posição. Vamos ver se vai resistir agora na reta principal. Acompanhando a saída da curva 19 que fecha o circuito, o Piastri vai para cima. Já colocando de lado agora, ele se posiciona por dentro e mergulha. Atrasando a freada também para ganhar a posição do Russell. Piastri é o quinto colocado. E aí confirmando o que a gente falava, né? Uma corrida bem abaixo do George Russell. Um fim de semana bem abaixo, mais um deles do Russell nessa temporada. Agora na sexta posição, enquanto ele vê o companheiro de equipe dele, o Andrea Kimi Antonelli, na liderança da prova. Como dizia o Christian, né? Se a gente analisar o desempenho dele depois das duas primeiras corridas do ano, Austrália e China, é ainda mais... não dá para entender muito o que está acontecendo com ele. E o Piastri agora não só passa, mas tenta abrir vantagem, mas o Russell não deixa. Russell vai responder. Por dentro na curva 11, ele tenta recuperar a posição. Acabou saindo um pouquinho, quase que o Piastri consegue recuperar, mas o Russell está na frente. Dá o troco o piloto inglês. Bruno, e esse é o momento do Antonelli chegar na frente do Russell, porque o Russell já disse que não gosta dessa pista aqui, mas a gente sabe que ele gosta da pista do Canadá e que se sente muito bem lá. Então o Antonelli, esse troca-troca vai continuar. Então o Antonelli tem que se garantir aqui mesmo. Olha lá, Mário, o Piastri de novo. Piastri passou, o Russell se recuperou e agora o Piastri de novo está na frente. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. 99 Food. Quem pede cupons, pede 99 Food. Aí a diferença entre os dois na tela. Na última volta o Norris conseguiu tirar 0,6. Será que é o problema de câmbio? Porque ele está perdendo desempenho enquanto o Norris está crescendo bastante nesse momento da corrida.
Na última volta, Christian, o Antonelli com 1:32.4 e o Norris 1:31.8. Pois é, uma diferença bem grande para os dois primeiros, mas eu também quero ressaltar o Max, a performance que ele está perdendo agora. Ele está 10 segundos atrás do líder e o Leclerc está apenas 6, 7 segundos dele. O Leclerc já esteve mais longe dele. Vamos ver até quando o Max vai conseguir sustentar esses pneus duros, que claramente eles estão com mais voltas do que todos os outros concorrentes. Veja que a diferença já é inferior a 1 segundo e o Norris vai poder utilizar o modo de ultrapassagem. Rende uma energia a mais, ajuda o piloto que está atrás para buscar a ultrapassagem, nesse caso valendo a liderança. 37 voltas no total de 57. Quarta etapa do ano da Fórmula 1 em 2026. Muitas mudanças anunciadas nesse período de abril sem corridas. E a gente começa a observar como essas mudanças estão se comportando já na primeira prova depois dessa alteração. E, de novo, ressaltando a boa corrida do Franco Colapinto. Oitavo colocado nesse momento. Está 11.2 atrás do Hamilton, o sétimo. Mas ele está 9.3 à frente do Sainz, o nono colocado. Bela prova do argentino, muito consistente. E ainda mais se a gente levar em conta que o Gasly abandonou no início da prova. Está aproveitando a chance que ele está tendo nessa corrida. E o único piloto que está com menos volta do que ele nos pneus agora é o Bortoleto, mas Bortoleto e Colapinto não estão, entre aspas, na mesma corrida. Então o Colapinto está numa posição muito boa. Os pneus deles só estão com 5 voltas agora. My rears are gone, man. Like they're dropping quite a bit. Again, it's just temp, Kimi, just temp. Tá ali o Antonelli reclamando que os pneus traseiros foram embora, né? Quer dizer, eles estão perdendo desempenho a cada volta. E aí o engenheiro dele, né, o Peter Bonington, o Bono, responde dizendo, não, é só questão de temperatura, é só questão de temperatura. 0.7 a diferença. Você vai curtindo essa disputa entre os líderes da prova. A gente tem visto essa diferença diminuir entre o Norris e o Antonelli. O Antonelli na última volta agora 1:32.4 e o Norris 1:32.3. Mais uma vez ele foi mais rápido do que o italiano. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. For the designated driver. Produto destinado a adultos. Segue a perseguição. Transmissão continua mostrando essa disputa pela liderança. São 57 voltas no GP de Miami. Gabriel Bortoleto é o 13º colocado. Gabriel que parou e tem um pneu duro de 4 voltas nesse momento na pista. Muito boa corrida até agora. As regras parecem ter funcionado para esse circuito de Miami, né? Boas disputas, sem aquelas ultrapassagens artificiais que a gente viu no início do ano. Agora, se a gente... Daqui a pouco vai abrir aquela eleição do piloto do dia, Christian. Dá pra gente colocar o Franco Colapinto como piloto do dia? Meu voto nesse momento é do Franco Colapinto. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu sei quem teve a sorte do século aí. Exatamente. Agora, eu estou acompanhando esse ritmo de corrida do Verstappen e do Leclerc, porque na última volta os dois viraram a mesma coisa. Será que já não começou a inverter um pouco aquele jogo? Sim, os pneus do Leclerc estão bem mais novos, que ele vai ter uma vantagem nas primeiras 10 voltas. Depois chega uma hora que eles começam a andar de uma maneira muito parecida. Talvez o Max consiga sustentar esse terceiro lugar até o final da corrida, que, lembrando, ele não fez aquela estratégia de propósito, ele fez aquela estratégia porque ele quis se aproveitar do safety car logo no começo e devido à rodada dele na primeira volta, provavelmente os pneus deles estavam quadrados, por isso que ele entrou no box. E seguimos com pista seca. A chuva que foi se anunciando num primeiro momento como fraca, mas até agora todo mundo com pneu slick, todo mundo com pneu de pista seca. Continua variando essa diferença do Antonelli para o Norris. O Christian falou sobre o ritmo do Max.
a torcida agora da Red Bull e do Max Verstappen é por um safety car. Um safety car colocaria de novo o Max Verstappen no jogo, né? E ali numa boa terceira posição. Ele tem 3 jogos de macio ainda para colocar, mas todos eles usados, mais um jogo de médio usado e um jogo de duro usados aí disponíveis para esse fim de prova. Certamente colocaria um desses macios usados aí para tentar um fim de prova mais rápido. Verstappen está em terceiro com um pneu duro de 32 voltas. Antonelli é o primeiro, Norris é o segundo, Verstappen é o terceiro. Será que a gente vai ver uma terceira vitória consecutiva do italiano, sendo as suas primeiras na Fórmula 1? Sabe quem conseguiu isso? Damon Hill em 93, Mika Häkkinen em 97 e 98, porque o Häkkinen vence a última de 97 e vence as 2 primeiras de 98. É o que o italiano quer fazer, se juntar a essa galera. Mas vamos ver se o Norris vai deixar. Faltam 17 voltas de corrida, de repente o Norris só está cozinhando lá atrás, só está esperando um pouquinho para, de repente, no momento oportuno, dar o bote em cima do Antonelli. Visto que o Antonelli, há 2, 3 voltas atrás, reclamou com o engenheiro dele que ele já tinha perdido um pouco a traseira do carro, ou seja, tinha aparentemente superaquecido os pneus de trás e ele estava com uma falta de tração. Mais uma vez enfrentando retardatários no caminho. O carro do Antonelli, o carro do Alonso está ali à frente, né? Enfrentando o trânsito nesse momento, o líder da prova. E agora vai fechar mais uma volta. Na última volta, 1:32.8 para o Antonelli, 1:32.6 para o Norris. De novo, Norris mais rápido. Mais uma vez. Mas até agora ele não conseguiu o ataque. Mesmo mantendo ali a diferença abaixo de 1 segundo. Que triste essa imagem que a gente acabou de ver, né? Os 2 primeiros colocando uma volta em cima de Fernando Alonso, sendo que a expectativa de um Alonso, Aston Martin, Adrian Newey nesta temporada era de poder estar brigando por vitórias e quem sabe até estar brigando por título para tentar dar aquele último suspiro para um grande campeão que nem o Fernando Alonso. Então, ver ele andando num ritmo completamente diferente dos 2 primeiros é muito triste. Bruno. Vive um outro momento, né? Diga, Mari. O Leclerc está tirando 8 décimos por volta do Verstappen ali. E agora olhando o Antonelli aí com condição tranquila e clara. Tranquila não, mas clara de poder levar essa prova. Ele pode quebrar essa escrita aí de que pole position aqui em Miami não leva, né? Exatamente. Nem quem largou na primeira fila. Por enquanto, ó, Antonelli vai segurando a posição. Vamos ver agora mais uma vez na reta principal. Consegue uma distância tranquila. Diga, Gui. Update. Verstappen had done 34 laps on the hard. Still doing 33.5 at the moment. We are forecast to catch him by the end of the race. É o engenheiro do Russell falando que o Verstappen deu 34 voltas no pneu duro. Ele está virando 33.5 nesse momento e a equipe está prevendo alcançar o Max antes do fim da corrida. E aí o Russell responde, vem cá, mas a gente vai chegar nele ou não? Aí o engenheiro confirma, não, a gente vai chegar, a gente vai alcançar ele antes do fim da prova. Teve um podcast do engenheiro do Russell com o Russell nesse momento da prova. Informação, Gui. O Gasly passou aqui na zona de entrevistas agora há pouco, gente, impressionado com o desempenho do Colapinto, como nós já dissemos ao longo da transmissão. E ele também falou que nunca tinha passado por tanto susto na Fórmula 1 quanto na corrida de hoje. Lembrando que o acidente dele, o carro chegou a virar, né? E uma coisa que vocês falavam sobre o novo regulamento, vale destacar que essa prova está mostrando também o quanto pistas com pontos de freadas mais fortes e trechos mais lentos ajudam
a bateria dos carros. A tendência ao longo do ano é ver corridas melhores nesse tipo de pista. E agora o Antonelli está conseguindo manter, Christian, uma diferença superior a 1 segundo em relação ao Norris. Agora parece que estabilizou exatamente isso que você acabou de comentar, 1 segundo, um pouco acima. O Russell reclamando que está deslizando nas 4 rodas em todos os lugares da pista. Está terrível a experiência de pilotar o carro. O engenheiro disse que entendeu o problema. Ele reclamou isso ontem, né? Não gosta da pista, não gosta dessa pista lisa que faz com que o carro deslize tanto como o Miami. Você tirou da minha boca, Rafa. Ele tinha reclamado exatamente da mesma situação ontem. Eu acho que não mudou muito, né? De ontem para hoje. E, infelizmente, é uma situação que ele tem que viver com ela e tem que tentar fazer o melhor possível até o final da corrida. Vai aumentando, inclusive, essa diferença entre eles lá na frente. Última volta, o Antonelli 1:32.4 e o Norris 1:32.6, né? Por isso a gente entende que o Antonelli consegue esse respiro. Depois de tanto tempo, a gente estava vendo o Norris virando voltas cada vez mais rápido do que o italiano. Agora o Antonelli começa a responder. A gente tem na pista o Antonelli com um pneu duro de 16 voltas e o Norris com um pneu duro de 15 voltas. Fórmula 1 Sport TV, a gente se encontra na pista. Vem aí o novo Chevrolet Sonda. Não vai sair da sua cabeça. O engenheiro do Piastri avisando que o Leclerc deve chegar no Verstappen em 3 voltas, né? E aí deve ficar gostoso mais para frente. Quer dizer, pode criar uma situação para que o Piastri chegue em ambos, tanto no Leclerc quanto no Verstappen. E indo para o engenheiro do Kimi, será que ele ouviu a recomendação do Bono? Deu uma aliviada no ritmo dele, não foi tão agressivo nos pneus. Os pneus traseiros esfriaram e aquilo que você mesmo comentou, Bruno, o ritmo de corrida dele melhorou. E ele começou a colocar um pouco de luz entre ele e o Norris. E o Bottas advertido agora em ignorando as bandeiras azuis. A gente tem visto os carros da Cadillac como retardatários e o Bottas acaba de ser advertido. Aí a expectativa pela disputa na 3ª posição, Rafa. A gente viu o Leclerc só diminuindo essa vantagem do Max. A gente tem, nesse momento, o Max com um pneu de 37 voltas e o Leclerc com um pneu bem mais novo, de 22 voltas. Exatamente. Agora é o ponto em que o Leclerc tem que tentar chegar no Verstappen, né? Ele está conseguindo reduzir a desvantagem, já está com 1,7 só atrás, mas o Piastri também está de olho nisso. A gente acabou de ouvir um engenheiro do Piastri falando, o Leclerc vai chegar e sempre quando tem disputa entre Leclerc e Verstappen, tem troca de tinta ali. Os dois lutam, são leais um com o outro, mas tem muita disputa e as disputas são muito acirradas. E a gente pode acompanhar no final da reta, poucos segundos atrás, na hora que o Max freou, ele deu uma escapadinha, talvez tenha freado um pouquinho tarde demais, justamente por essa pressão do Leclerc. Ele perdeu um pouco o ponto de tangência na curva 17. Esse in-car aí agora está muito bacana. Vamos ver o Leclerc encostar nele, como você mesmo disse, Rafa. Será que vai ter troca de tinta? E você curtindo a guiada do Leclerc. A rivalidade é antiga, bem da época do kart, inclusive. A gente tem a bateria aqui no centro. As marchas que são utilizadas no lado direito, aqui com a imagem mostrando que marcha que o piloto está utilizando. São as informações que aparecem ali no gráfico. Antonelli na última volta 1:32.2 e o Norris 1:32.5. E aqui de olho no Gabriel Bortoleto, 13º nesse momento, está colado no Ocon, está 6 décimos atrás do francês da Haas. Watch the track limits, please. She's gone off at least twice now. O Colapinto segue, Bruno, ali numa boa posição, vai pontuar, pode pontuar de novo, já tinha pontuado na China, mas agora ele, o único representante da Alpine, esse fim de semana andando super bem e talvez tenha sido o ânimo do Messi, que foi dar um abraço nele antes de começar essa prova hoje.
E detalhe, o engenheiro, o Norris reclamando, ó, olhem os limites de pista. Ele saiu da pista pelo menos 2 vezes agora, se referindo ao Antonelli. Lembrando, Antonelli tomou 5 segundos de acréscimo de tempo na sprint por exceder os limites de pista. E como a gente está esperando, né, Christian, até pela situação dos pneus, o Leclerc chegando cada vez mais no Max. Agora chegou de vez. Eu tenho quase toda certeza que na reta de trás ele vai tentar a ultrapassagem, mas eu também gostaria de ressaltar as duas Williams, 9º e 10º, as duas pontuando até o momento, as Williams que tiveram um início de temporada muito complicado. E a volta foi deletada do Antonelli. Realmente saiu. O olho do Norris está bom. E ficar de olho então quando aparece aquela bandeira preta e branca de advertência, porque é o último aviso, né? É o último aviso para o Antonelli antes de uma punição. We have a second strike for track limits, so no more, Kimi, no more. É exatamente o que eu estava dizendo, ó, o Bono avisando para ele, ó, a gente já tem um segundo aviso de track limits, então sem mais, por favor, não passe fora da pista de novo, porque na próxima já vem aquela bandeira de preta e branca de advertência e aí ele pode sim receber uma punição. E nesse momento a diferença dele para o segundo é de 2 segundos, né? Ele não tem aquela vantagem super confortável, poderia até contar com algum tipo de punição. O cenário não é tranquilo para o Antonelli, não. Ele conseguiu se recuperar nas últimas voltas, abriu vantagem, mas nesse momento o Norris também atento, né? E a McLaren a uma possível punição à Mercedes. Voltando a acompanhar Leclerc e Max Verstappen. Leclerc colocando de lado. Agora sim, como a gente já esperava. Uma diferença muito grande entre os pneus. O Max nesse momento com um pneu de 40 voltas. E o Leclerc um pneu de 25. É difícil segurar. Vamos ver se o Max Verstappen agora consegue se recuperar. Vai pra cima o Max. Ele não para. Impressionante o que ele faz. Mesmo com um pneu muito mais gasto. Não é fácil manter a posição à frente de Max Verstappen. Ele foi lá e deu troco. Não falei? Essa daí foi mais que impressionante. Por fora, em cima de um tal de Leclerc. E agora vai devolver. É a resposta do Leclerc. Já colocando de lado. A Ferrari mais uma vez à frente. Mas o Max não quer deixar. Tentou se posicionar por dentro, mas agora sim. O Leclerc faz a ultrapassagem. E é o terceiro colocado na pista. Que duelo entre os dois. Belíssima disputa de posição. Leclerc aproveitando a vantagem de desempenho que ele tem nos pneus dele para ganhar a terceira posição, a última vaga do pódio. Mas o Max brigou, valorizou essa disputa de posição. Bela manobra do Leclerc. Sem dúvida, valorizou tudo, absolutamente tudo. Mas agora o Piastri está encostando no Max. E o Piastri, lembrando todo mundo também, tem muito menos volta nesse pneu duro do que o Max. Eu não acho que o Max vai conseguir segurar o Piastri. Talvez ele consiga segurar o Russell até o final da corrida. É o Piastri que já chegou também nessa disputa. E aí, ó, bandeira de advertência para o Alonso. Track limits também, limites de pista. O rádio do Antonelli dizendo, ok, Kimi, a gente tem que ficar de olho no problema de redução de marchas, mas você está atacando demais a curva 1, está causando muitos problemas de travamento na roda, disse o Bono, tentando avisar ao piloto italiano, que é o líder nesse momento. E o Antonelli reclamando de algum problema no visor do volante. Lá atrás o Gabriel Bortoleto ganha a 12ª posição, acabou de ultrapassar o Ocon. E agora o Piastri vai para cima do Max. É a disputa que a gente tem nesse momento pela 4ª posição. A transmissão até destaca, né, a condição do pneu de cada um. Agora há pouco a gente viu o Leclerc passando, o Max conseguiu recuperar a posição. Não vendeu fácil. E depois o Leclerc passou e nesse momento já está abrindo uma vantagem em relação ao Verstappen. Agora é a vez do Piastri. Vai para cima o australiano. É um trecho de utilização do modo reta, as asas abertas, ele já coloca de lado. Vamos ver se o Max vai vender caro dessa vez também. Piastri por dentro, na freada da 17. Max tenta se posicionar para na saída recuperar a posição. Vamos ver agora como ele vai se comportar na reta principal, que o Piastri ganha a posição, é o 4º colocado. E o Max vai ter a chance de dar o troco agora na freada da 1. Não deu dessa vez
Oscar Piastri na frente. A McLaren nesse momento com os seus 2 carros nas 4 primeiras posições. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. Agora começa uma nova forma de se relacionar com o seu banco. Compare, comprove e mude. ...49 voltas. O cenário que temos é esse. Kimi Antonelli na liderança, uma diferença de 1,7 em relação ao Norris. E a gente tem que elogiar, Bruno, a decisão de antecipar a largada. Porque a próxima previsão de chuva para Miami Gardens, para a região do circuito, é para daqui a 69 minutos, que vai bater exatamente com o horário mais aproximado ali da largada, que era 5 da tarde no horário de Brasília. Oi, Mari. Vocês estão vendo aí 42 voltas no pneu do Max Verstappen, tá? Essa posição do Max aí, quinto, pode terminar em sexto, que termina em sétimo, né? O que eu acho difícil, mas que termina em sétimo. O que a gente vê aqui? Isso foi um erro de estratégia, porque ele está dominando o carro. Olha onde é que ele está, quinto lugar, com 42 voltas de pneu. Quer dizer, o que a gente pode esperar para as próximas corridas? O Max Verstappen, de novo, à vontade na sua Red Bull. Quinto colocado, ele fez a parada antes. Na entrada do safety car a gente viu o Max parando, colocando o pneu duro e levando o restante da corrida com esse pneu. 43 voltas já com esse pneu duro para o Max. Vamos entrando na reta final da prova em Miami. Daqui 3 semanas a Fórmula 1 vai desembarcar no Canadá. E aí depois, em junho, começando a caminhada europeia da Fórmula 1 com o Grande Prêmio de Mônaco no início do mês de junho. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. Claro Fibra com giga velocidades e o Wi-Fi 7. Onde tem torcida, tem Claro. Na tela para você a expectativa dessa disputa pela 5ª posição do George Russell com o Max Verstappen. Russell é o 6º, Verstappen é o 5º. A gente tem visto que aos poucos os carros que foram parando depois, com uma condição de pneu melhor, foram se aproximando do Max. E a expectativa é de que a gente tenha daqui a pouquinho, nas próximas voltas, também a chegada do George Russell para tentar tomar essa 5ª posição do Max Verstappen. Na última volta, o Max Verstappen virou 1,34,400 contra 1,32,741 do George Russell. Tirou mais de 1 segundo na última volta. E vocês acham que ele vai vender barato ou vai vender caro essa posiçãozinha aí pro Russell? Mas não precisa nem perguntar, né, Maria? O Max Sempre. nunca vende barato. Ele nunca vende barato, mas eu acho que nessa situação com tantas... Desculpa, com tantas voltas aí no pneu dele, eu acho que ele tá praticamente mortinho na corrida, né? Antonelli mais uma vez enfrentando o trânsito, ele que está na liderança, uma diferença de 2 segundos. Aí é a diferença entre o Russell e o Verstappen nas últimas voltas. Na última volta o Russell tirou 0,8. Fala, Gui! Amigos, queria destacar para vocês também Sainz e Albon, os 2 pilotos da Williams somando pontos. A Williams fez uma temporada ruim, muito boa no ano passado, começou fazendo uma temporada ruim. 2 grandes pilotos, 2 bons pilotos e que estão trabalhando muito para ajudar a equipe a evoluir. E hoje está dando resultado a Williams na frente da Haas, na frente da Audi e na frente da Racing Bulls. Momento importante para Williams mesmo, né? Praticamente abdicou lá da prova do Japão em determinado momento porque não tinha mais o que fazer. From the next lap, there is a chance of light drops. A engenheiro do Piastri avisando que a partir da próxima volta tem uma chance de alguns pingos, né? Uma chuva leve a partir da próxima volta. Tinha um rádio do Russell alguns momentos atrás, ele falando que o carro começou a se comportar melhor nas últimas 2 voltas. E agora o Antonelli dando uma volta ali no Gabriel Bortoleto. Vimos o carro da Audi do brasileiro, que nesse momento é o 12º.
sendo ultrapassado pelo Antonelli. Os líderes já chegaram nessa parte do pelotão. E o Piastri, na quarta posição, está chegando no Leclerc, 1.8 agora, tem reduzido nas últimas voltas. As equipes com motor Mercedes estão evoluindo muito, né? A olhos vistos. Gui ressaltou aí a Williams. Pois é, nesse momento, os dois carros da Williams pontuando. O Antonelli ali na frente, 2 segundos à frente do Norris, segue reclamando do visor do carro dele, né, do volante dele, dizendo que ele está mudando aleatoriamente, está trocando a informação sem ele mexer, né, e com isso tudo ele lidera a prova com 1,9 segundos de vantagem sobre o Norris. Agora o Norris também passou ali pelo Gabriel Bortoleto, sem muita dificuldade nesse trânsito. Para os líderes, 1.8 a diferença. Antonelli vai se aproximando de mais uma vitória na Fórmula 1. O garoto não cansa de vencer. Impressionante esse início de campeonato. E além disso, nesse momento a gente tem o Antonelli na primeira posição e o Russell em sexto. Então o Antonelli está pontuando muito mais do que o seu companheiro de equipe. Olha, rádio do Hamilton aqui dizendo, ó, a gente tem um grande problema aqui. E a equipe diz, não, negativo, a gente está administrando a temperatura do carro. O Hamilton reclamando de alguma coisa em relação à temperatura do carro. Deve estar dando alguma leitura errada ali no dash do volante, né, no painel do volante, para ele reclamar isso com o engenheiro dele. E aqui embaixo a gente viu, Christian, um duelo lá atrás do Alonso com o Pérez, o Alonso ganhando a posição. E voltando para o Hamilton, só para vocês terem uma ideia, isso que você acabou de comentar, Rafa, na última volta ele andando num ritmo 2 segundos pior do que o companheiro de equipe dele que está em terceiro lugar. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. Quem pede, pede, quem pede, repete. Quem pede, pede, pede mais. Na 99 Food é assim, seu pedido no horário ou cupom de desconto. Quem pede pra ver. Quem pede, repete. Quem pede, pede, pede mais. Agradecendo demais sua companhia e sua audiência. É a quarta etapa da temporada. Tem muita emoção pela frente na Fórmula 1 em 2026. E parece que os ajustes que foram feitos no regulamento deram resultado mesmo. A gente não viu tanto aquelas ultrapassagens muito tranquilas, quase que artificiais. A gente está vendo uma Fórmula 1 mais próxima do que a gente estava vendo até o ano passado. Isso é muito bom, até porque, além disso, a gente está vendo uma Fórmula 1 mais competitiva. Mesmo que nesse momento, Rafa, a gente tenha o Antonelli mais uma vez caminhando para vencer mais uma vez. O Antonelli tem tido um desempenho bom. A gente faz as 2 sprints do ano como exceção, né, que ele foi mal tanto na sprint da China quanto na sprint de Miami. Nesse momento ele está abrindo uma boa vantagem sobre o Russell, 24 pontos. Né, o Leclerc indo para terceiro e se aproximando do Russell, né, 6 pontos só atrás. Mas a gente viu o Antonelli na maior parte das corridas longas, nas principais, muito bem. Foi mal na sprint da China, foi mal na sprint de Miami, mas fazendo uma boa prova. E Bruno, já dá pra gente votar no piloto do dia? Vamos votar no piloto do dia? O que vocês acham? E aí, quem quer começar? Olha aí, ó. É a expectativa que a gente tinha, já anunciada agora há pouco, Russell e Max Verstappen. A expectativa era do Russell chegar no Max, e isso já aconteceu. Na votação, por enquanto, o Max em primeiro, Antonelli em segundo, Leclerc em terceiro. E aí, Christian, quer voltar no piloto do dia ou quer esperar mais um pouco? A sorte da década foi do Verstappen na largada. Acho que piloto do dia, eu vou de Kimi. Vamos ver só essa manobra do Russell que vai para cima do Max Verstappen. Aí, gente, a gente tem o Max com um pneu de 47 voltas e o Russell nesse momento com um pneu de 33 voltas. Essa é a diferença da condição do pneu de cada um. Vamos ver agora, Russell vai para cima na reta principal. O Max já se posicionou por dentro na primeira curva para não deixar o Russell passar. Segura a negociação. Ele não deixa. É difícil demais. É muito difícil passar o Verstappen até nessas condições, né? O Russell com o pneu mais novo, a expectativa de diminuir a vantagem a cada volta, mas não é fácil, não. Aí tem muita história, né? Max Verstappen e George Russell já se estranharam várias vezes. Era óbvio que ele não ia vender barato.
Eu acho que ele atingiu o meu pneu, disse o Max Verstappen, e acho que foi com a asa dianteira pelo lado esquerdo, estava ali meio danificado o end plate, né? Aquela lateralzinha da asa do carro do Russell. Tava assim, arrastando no chão ali. 55 voltas no total de 57. Daqui a pouquinho chegamos ao desfecho desse Grande Prêmio de Miami. Mais uma vez a transmissão mostrando essa disputa do Piastri com o Leclerc. Só para falar rapidinho do piloto do dia, Bruno, sigo com voto no Colapinto. Quero saber o seu voto, Gui. Manda ver. Kimi, amigos, acho que ele está conseguindo lidar com a pressão muito bem. Essa foi a prova com a maior pressão de todas. E ele tem tudo para vencer. Kimi arrebentando para mim. Estamos na penúltima volta. Nesse momento a perseguição continua. A gente tem o Piastri querendo assumir uma posição no pódio. O Leclerc nesse momento levando a Ferrari mais uma vez ao pódio. Vamos ouvir. Lando, we see a problem with the rear wing dropping out. So just be careful everywhere. É o engenheiro do Lando falando que ele tem um problema na asa traseira na hora que ela está fechando. Então, para ele tomar cuidado nesse fim de corrida. Olha aí, olha o Piastri aí, colocando de lado. É uma ultrapassagem que pode valer um lugar no pódio. Nesse momento, a McLaren querendo seus dois carros no pódio. Por enquanto, só o Norris na segunda posição. O Piastri é o quarto. Leclerc, nesse momento, tenta levar a Ferrari a mais um pódio na temporada. Rafael Nadal vai dar a bandeirada. Uma lenda do tênis mundial. Já está aguardando. Expectativa nessa última volta. Antonelli vem para vencer mais uma na temporada. E a transmissão focando nessa disputa entre o Piastri e o Leclerc. Piastri passou! Estamos na última volta da prova em Miami. A McLaren nesse momento colocando dois carros no pódio. Já já a transmissão vai mostrar certamente o Antonelli, o mais jovem a fazer uma pole na história da Fórmula 1. O mais jovem a liderar o campeonato de uma categoria com 76 anos de história. 3 poles seguidas, se aproximando de 3 vitórias seguidas, Leclerc. O que aconteceu, Leclerc? Rodando na pista, perdendo muito tempo, o piloto da Ferrari. Que isso? O Piastri passou, é o terceiro. Já tinha feito a ultrapassagem, agora o Leclerc foi lá fora. Tá com muita dificuldade com o seu carro nesse final. Com problemas no carro, o Leclerc, claramente, né? E agora a transmissão, sim, mostrando o líder da prova no retão, na última passagem do Antonelli. Números absurdos, se juntando a Damon Hill e também a Mika Häkkinen. Conquistou as suas 3 primeiras vitórias de forma consecutiva na Fórmula 1. Essa é a prateleira que Antonelli quer estar. Um futuro campeão mundial. Na última curva, Kimi Antonelli da Mercedes, brilhando na Fórmula 1. Terceira vitória consecutiva do italiano. Norris chega em segundo. Piastri em terceiro, já tinha passado o Leclerc. E o Leclerc ainda rodou depois com dificuldades. Agora o Russell vai para cima do Leclerc, ainda tem a chance, né, de ganhar a posição. Vamos ver. Pode ser que o piloto da Ferrari perca mais uma posição agora. O Russell passa e sem dificuldade. E os dois se tocam. E aí, Leclerc? Na curva 17. Russell passou. Max também vai para cima. Que desespero agora para o piloto da Ferrari, perdendo muitas posições nesse final. E o Max também foi para cima. Max Verstappen à frente do Leclerc. Na quinta posição, que final de prova é esse? O Leclerc estava brigando ali para ser o terceiro colocado. Termina a prova na 6ª posição. Vamos ouvir. Get in there, Kimi. Had to work for that one today, mate. But what a great drive. Yes! Woo! Man, what a race! What a race, man! Woo! Oh my God! Very exciting. Ali o Peter